Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao podcast. O meu podcast. Sim senhor, esse podcast é meu. Se alguém quiser comprar, fale comigo. A gente faz aí uma reunião, a gente fala de preços, está à venda. Portanto, dependendo do que me oferecerem, eu logo vejo se eu vejo junto com o podcast ou não. Mas isso pelo preço certo. Caros amigos, tudo bem? Bem-vindos ao podcast, como eu estava a dizer. Comigo está tudo ok. Mais uma semaninha que se passou, que foi igual à semana antes que se tinha passado, e espero ver que seja igual à semana que vem, porque enquanto tivessem está bom. Como dizem os mais velhos, enquanto tivessem está bom, podia ser pior. Estavas a andar na rua e de forma aleatória caiu-te um piano na cabeça, podia ter sido pior, podia ter sido uma orquestra inteira, não senhor ajudete, não senhor sabe o que faz. E um gajo com o piano na cabeça. Ok, tudo bem. Olha, coisas que eu fiz essa semana. Essa semana fui um casting. Fui fazer um casting, pessoas. Para um filme. Para uma coisa. Acho que é um filme, aquilo. Mas eu acho sempre giro os castings, porque aquilo é sempre um atrofio. Que é, para quem já foi fazer castings, sabe como é que funciona. Para quem não foi fazer castings, eu digo aqui como é que funciona. Existem vários tipos de casting. Que é, dependendo do papel que a gente vai fazer, não. Se for para ser figurantes, por exemplo, numa coisa qualquer, não fazes casting, apareces lá e eles logo te dizem. Por exemplo, assim, um exemplo, vai haver uma cena em que há uma procissão e eles só precisam de pessoas para ficar lá atrás a servir de fundo. Pronto, aí é só aparecer no dia e dar o nome e tal. Depois há figurantes ativos, que é, imagina, o mau é muito mau e tem ao lado um guarda-costas. Pronto, esse guarda-costas é figurante, não tem falas, é figurante. Aí já precisa de passar por um processo de seleção, porque é para ver para garantir que ele tem um aspecto certo, que ele tem um mínimo de jeito, ao menos para não estar a olhar para a câmera quando se filma, essas coisas assim. Pronto, mas isso é rápido. Depois há figurantes com falas, que é tipo, sei lá, o personagem principal vai a um restaurante, pede um café e pergunta como é que está o tempo? E a senhora do café diz, acho que vai chover, mas pode ser que melhore. Pronto. E essa é a única vez que essa senhora do café aparece no filme ou na série. Ela é um figurante, só que é um figurante com falas. E para isso já é preciso fazer um mínimo de um casting. E depois existem então os personagens, que podem ser personagens secundários, principais, etc, etc. E aí já é preciso um casting um bocadinho mais avançado. E geralmente aí pedem uma self-tape. A self-tape é quando mandam um texto e pedem que a gente grave. Imagina, estou em Lisboa a fazer casting para uma coisa cá, mas não vem cá ninguém fazer o casting, e pedem uma self-tape. A gente grava a self-tape e manda para lá com o resultado final. Se não, há aquele casting tradicional, que é o que eu fui fazer essa semana, em que vamos a uma sala, dão-nos um texto, vamos a uma sala e tem lá pessoas sentadas numa mesa e a gente representa a cena para eles e para uma câmara que está a gravar. Geralmente eles mandam-nos um texto, certo? Para nós estudarmos o personagem e irmos fazer o casting. Mas depois fica sempre assim meio confuso, porque nunca mandam o contexto. Qual a relação entre os personagens, uma coisa assim. E é sempre uma agonia, que é, imagina, eles mandam um texto, assim, bom dia, não sei o que mais, não sei o que é, assim, é no dia X, por favor, estude o personagem António. Pronto. E a gente já sabe que vai fazer o casting para o papel do António. Mas eles não dizem quem é o António, o que é que ele faz, se ele é bom, se ele é o mau, se ele... Pronto. E nessa cena, o António, imagina, está a falar com a Margarida. Pronto. E o António diz assim, olha, no texto diz assim, olha, amanhã não posso ir à oficina com o carro porque apareceu-me uma reunião. Imagina. E a Margarida responde, a sério? Deixa estar então que a vê. E o António responde, sei lá, ok, fica combinado, obrigado. Pronto. Esse é o texto.
Mas depois, quando mandam essas coisas, como eu estava a dizer, nunca mandam o contexto, qual a relação entre eles, né? O que é que se passou antes, o que é que se vai passar depois, se a cena do carro já é uma cena que vem de trás, se aquilo é uma cena nova, porque isso muda tudo da forma como nós representamos. Porque imagina, aquela cena se for num escritório de uma empresa, não é? E esse, e o António é o empregado que está a falar com a Margarida, que é a diretora. Imagina. O diálogo vai ser completamente diferente de esse ser o António e a Margarida e nós estamos casados há 20 anos. É ser o António e a Margarida e nós somos recém-namorados e estamos apaixonadíssimos. Então, eu ser o António e a Margarida estamos casados, mas discutimos ontem. Ao contrário de estamos profundamente apaixonados. O diálogo é completamente diferente. Tipo, se eu estiver chateado com a Margarida, a cena seria: olha, amanhã ao final não posso ir à reunião porque apareceu-me à oficina com o carro porque apareceu-me uma reunião. E a Margarida, toda chateada, responderia: pronto, está bem, deixa estar a ver. E ele dizia: pronto, está bem, obrigado. Como quem diz, não faz mais que eu tenho de ver. Estás a ver? O que é diferente de, se estiverem apaixonados, ele diz: apareceu-me ontem já não posso ir à oficina com o carro, eu sei que te prometi, mas apareceu-me uma reunião. E ela, compreensiva, diz: deixa estar, deve, não faz mal. E ele: obrigado. Vocês estão a ver? Muda completamente a cena. E, portanto, quando a gente vai ao casting, como eu estava a dizer, uma pessoa só pode aí ler aquele bocadinho e tentar deduzir o que é que vem antes, o que é que vem depois e qual é a relação deles, que a gente não sabe. E eu já fiz essa experiência de mandar para trás a pedir mais informações, a dizer: olha, mas isso, qual é a relação, o que é que aconteceu, isso querem que ele esteja zangado, querem que ele esteja feliz, querem que é para fazer o quê? E eles geralmente respondem para trás: faz o que entendes. Não dizem dessa maneira, mas é mais ou menos: faz o que achas melhor. E depois acabei por perceber que aquilo é um bocado a filosofia, dão-nos o mínimo de informação possível para verem que leitura nós fazemos do personagem, para ver se a gente se identifica logo com o personagem ou não, uma coisa assim, para ver se a gente encarna logo o tom que se pretende para o personagem, e deve ser lá aí de, se ele sem informação nenhuma fez isso e foi fixe, então se ele tiver informação toda, temos a garantia que vai correr bem. Suponho eu não sei. Eu só sei que os casting shoots que eu fiz é isso, mandam-nos um texto e dizem: agora lê. E o gajo fica tipo: tá bem, mas eu não sei, eles são felizes, estão chateados, não sei. Então pronto, fui fazer o casting. Então aquilo, a gente entra numa sala, tem lá a pessoa liga a câmara, aí então eu fiz. E depois é outra cena que eu fico sempre meio cismado. Aconteceu-me também quando eu fiz o casting para o Rabo de Peixe e para outras coisas assim, que é: ele diz: ok, vamos, então, estás pronto? Sim, força, ação. E o gajo fala-se para a cena: corta. E o senhor do casting diz: bom, é isso, para mim está feito, está bom. E o gajo diz: está bom, mas não quero repetir. Não, para mim está bom. E o gajo diz: mas de repente, não sei, não querem mudar alguma coisa, eu fiz na Setum, mas eu não sei se ele está chateado, eu não sei se querem que eu faça mais chateado, mais alto, mais baixo, mais aberto, menos aberto. Não, para mim está bom, eu não sei, queres repetir? E o gajo fica tipo: eu posso repetir, eu já... E o gajo fica sempre naquela base do: se eles não querem que eu repita, só pode ser porque foi lá e de esquece, não vale a pena repetir isso. Isso é muito, esse caso é mau, isso não vale a pena, não vai perder tempo com isso. Próximo. E por isso um gajo fica sempre tipo: pronto, fez o que aconteceu, fui lá, fiz a minha cena e diz: para mim está bom. E está bom, mas não querem que eu repita? Não, está bom, mas eu posso repetir? Não, deixa estar, a gente depois não ligues para a gente, que a gente liga para ti. Ok, está bem. Mas pronto, está feito o casting. Eu por acaso gosto sempre dessas coisas, porque a experiência em si é mais pela experiência. Obviamente um gajo não vai agora trabalhar para Hollywood depois de fazer uma cena de um figurante num filme independente francês que vem para aí gravar uma coisa qualquer. É mais pela experiência em si. E eu gosto da experiência toda, desde o ir gravar até mesmo o início, que é até a própria experiência do casting e tudo. É engraçado, é uma experiência diferente. E uma pessoa tem que aproveitar sempre que vem cá filmar alguma coisa, não é? Porque não é propriamente todos os dias. Enfim, é isso. Vamos ao próximo tema.
Gostava de falar sobre medo. Porque eu tenho andado a pensar nisso, pessoas. Porque eu acho que já falei sobre isso aqui. Eu tenho um medo racional. Aliás, até já fiz um vídeo sobre isso, sobre baratas. Eu tenho um medo racional de baratas. Que é aquele medo do, quando aparece uma barata, a minha reação instintiva é fugir. Que horror. Pronto. Eu conheço pessoal que olha para o lado, vê uma barata, pega no chinelo, mata. Pronto. Eu vejo uma barata e fico, pronto. Mas depois tenho um medo racional, que é, depois do primeiro instinto que eu não consigo controlar, eu sei que aquilo é uma barata, e a barata é pequenina, e eu sou grande, e a barata é fácil de matar. E lá veio o chinelo, e mata a barata, depois pego num bocado de papel higiênico, pego na barata com as mãos enrolada no papel higiênico, põe para a sanita, alguma coisa assim, lavo o chão, o que é que seja, pronto. Mas para dizer que eu tenho, portanto, não é aquele medo do que salto por cima do sofá e tenho que ligar alguém para me vir matar a barata. Não, é tipo, eu estou a falar daquele instinto inicial que nós não conseguimos controlar. Eu tenho medo de baratas. Depois vou lá e mata a barata, pronto, na boa. Essa é a parte que eu disse que acho que já falei sobre isso aqui. Agora a parte que não sei se já falei sobre isso aqui é aranhas. Eu também tenho medo de aranhas. Eu não gosto de insetos no geral, pronto. Em particular, aranhas e baratas. A diferença das aranhas e das baratas é que o meu medo racional diz-me que depois, no fim do dia, a barata é pequenina e eu sou grande, e as baratas não são perigosas, não picam, não têm veneno, tipo, são nojentas, são tipo asquerosas, feias. Mas no fim do dia não são perigosas, não? A não ser que nojento pela boca adentro e tenha acabado de sair da sanita e nojento pela boca adentro e nos deixe bactérias esquisitas na boca. A partir da barata não é um bicho perigoso, não nos vai saltar para a cara e morder. A aranha, por sua vez, há milhões de espécies de aranha, a gente sabe isso, mas a aranha pica. E eu aprendi isso há muitos anos atrás. Quando eu estava, eu penso que a estender roupa, eu estava a estender roupa e quando fiz uma coisa, senti uma picada no dedo, vi que era uma aranha e disse, caramba, pulsa. Uma picadinha, uma coisa tula. Lá matei a aranha, continuei a estender a roupa, mas depois o dedo foi-me sempre inchando, o dedo grande, foi sempre ficando cada vez mais inchado e eu disse, lá, não doía nem nada, mas foi inchando. E eu disse, ok. Fiquei ali um bocadinho à espera e quando realmente não parei de inchar, eu fui lá ao hospital, eles disseram-me que era realmente uma reação alérgica à picada do inseto. Não foi nada dramático, deram-me lá uns remédios, umas coisas, tive que ir tomando não sei quanto tempo e aquilo voltou ao lugar. Mas pronto. Mas para dizer que realmente o meu medo racional pelas aranhas... ao contrário das baratas, tem algum fundamento, porque eu sei que as aranhas no fim do dia dão picadas, dependendo, repito, da espécie e afins. Então, nunca gostei também de aranhas. É daquelas coisas que eu tenho aquele medo. E é precisamente aí que eu quero chegar, à parte do medo racional. Porque a maior parte dos medos, e depois eu dei por mim a pensar nisso, a maior parte dos medos não são racionais. Apesar de existir uma certa racionalidade dentro do medo irracional, que é o que é o medo. O medo é uma resposta evolutiva, não é? Uma resposta ao longo de milhões de anos de evolução que sempre nos ajudou a sobreviver enquanto espécie, não é? Nós e qualquer espécie sente medo, há uma forma de... Há tipo uma função primária que vem programada no nosso software. Ui, estou quase a ficar sem bateria na câmara. Ui, já vou tratar disso. Porque o medo, lá está, ativa aquelas respostas fisiológicas que nos fazem agir depressa, aquela adrenalina que nos faz agir depressa perante uma ameaça. Os nossos antepassados estavam na floresta, havia um rosnar, e ficavam com medo e fugiam, não é? Porque já sabiam que vinha aí um leão, um tigre, ou o que é que seja. E isso ajuda-nos a sobreviver. Mas depois, esse medo, há vezes em que é irracional. E eu lembrei-me disso também, porque andei de avião e havia uma pessoa que estava comigo que estava em pânico, que não gosta de andar de avião, tem medo de andar de avião.
E eu estava, tipo, o cromo do costume a dizer, é mais perigoso andar de carro do que andar de avião, não tenhas medo e tal, blá, 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 essas coisas do costume. E isso, obviamente, não servir de grande conforto à pessoa, porque a pessoa está-se a cagar se há mais acidentes de carro ou não, ela está num avião, não está num carro. Mas pronto, um gajo sem jeito tenta confortar a pessoa, mas pronto. E eu estava precisamente a pensar nesse tipo de medos que são irracionais. Porque a verdade é que realmente, estatisticamente, acho que morrem para aí 2 milhões de pessoas assim, por ano em acidentes de carro e para aí 200 pessoas por ano em acidentes de avião. Nós andamos de avião de repente uma vez por mês, stoned, quem viaja até acima da média, mas andamos de carro tipo 5 vezes por dia. E andar de carro é 1000 vezes mais perigoso. E no entretanto, temos medo de andar de avião, mas não temos medo de andar de carro. Outro exemplo, sei lá, eu subi as escadas da minha casa para vir para aqui, para o meu para esse estúdio. Eu subi e desci as escadas, não? E tenho mais medo de levar uma dentada de um tubarão do que ter um acidente nas escadas. Por exemplo, apesar de as probabilidades de ser mordido por um tubarão são infinitamente inferiores às probabilidades de tropeçar e cair nas escadas da minha casa e partir uma perna, ou o que é que seja. Mas pronto, de forma irracional, se me perguntarem, tens mais medo de descer as escadas ou de ser mordido por um tubarão? Eu vou dizer, obviamente tenho mais medo de ser mordido por um tubarão, não é? Eu lembrei-me de mais um exemplo que era engraçado. Qual é que era? Por exemplo, uma pessoa tem mais medo de um atentado terrorista. Eu estava em Paris, estava-me a lembrar disso. Eu tenho mais medo de um atentado terrorista do que tenho medo de ter um AVC. Sendo que é bastante mais provável que ao longo da minha vida eu tenha um AVC do que seja vítima de um atentado terrorista. Vocês estão a perceber? Eu estava em Paris, não é? Naquelas zonas que tinha mais pessoas, não sei o que mais, e como eu estava com a minha família, estava sempre a desfrutar e tal, mas não estava sempre meio alerta, não é? Carteiristas, pessoal que tem algum ar meio suspeito e tal, um gajo está sempre ali meio atento, pronto. E a gente contava ao pé da Torre Eiffel, apareceu uma carrinha daquela das forças especiais, vocês estão a ver, saí de lá dentro um grupo de polícias que começou a patrulhar ali à volta. E um gajo começa louco, tipo, lá, será que eles sabem alguma coisa que eu não sei? Será que eles receberam algum aviso? Ou um atentado terrorista? Um gajo começa logo a pensar em mil e uma coisas, não é? Mas pronto, mas para dizer o quê? Que eu estava ali preocupado com a hipótese de haver um atentado terrorista, mas não estava preocupado com o fato de poder ter um AVC, porque passei a última semana a exagerar na comida, na fast food e nos doces, vocês estão a ver. Ou seja, isso para dizer o quê? Com os medos que nós temos, na maior parte das vezes, não são racionais. E geralmente, e depois estava a pensar no porquê, não é? Porque é giro. Não, porque é que uma pessoa tem mais medo do avião do que do carro? Porque é que tem mais medo das escadas do que do tubarão? Porque é que tem mais medo do terrorista do que do AVC? Acho que tem muito a ver com quanto mais raro é o risco, mais marcante ele é. Certo? Ou seja, sempre que cai um avião, por exemplo, é notícia na televisão. Não é? É dramático, é aparatoso, é chocante, porque é raro, não é? Mas, no entretanto, deve haver uns 20 acidentes de carro por dia e é tipo, mais um, foi mais um. O António enfiou-se de carro, fiquei tudo partido, coitado, pronto, é normal. E acho que essa banalidade das desgraças torna-nos um bocado insensíveis ao verdadeiro perigo das coisas, não é? Uma dentada de um tubarão é uma cena dramática, não é? E depois há toda uma cultura à volta do tubarão que vem do filme, do tubarão e tal, há tipo aquele medo que fica, pelo menos na minha geração, o medo que fica enraizado na nossa geração, o medo dos tubarões e tal. Mas sempre que há uma dentada de um tubarão é uma cena dramática, tipo, o gajo fica sem uma perna, pronto. Mas sempre que alguém cai nas escadas é uma cena normal, há tipo,
O gajo caiu e tropeçou por lá abaixo. Portanto, há essa, e depois acho também há a ilusão do controle. Como é que eu vou explicar isso? Tipo, quando eu estou a conduzir o meu carro, não é? Eu sinto que eu estou a controlar a cena. Estou ali, estou seguro porque estou a controlar. Saber que estou ao volante, estou atento e tal, eu estou a controlar. Quando eu estou num avião, eu não controlo nada. Não é? Eu sou literalmente um passageiro. Literalmente. Tem um piloto lá à frente que eu tenho fé que saiba o que é que está a fazer. Nós estamos num aparelho de 600 toneladas que está literalmente a lutar contra a gravidade do planeta e eu tenho que ter fé que vai correr tudo bem, mas eu não controlo nada. E apesar de ser mais perigoso estar no carro do que estar no avião, a verdade é que em termos de sentimento eu sinto que tenho mais controle sobre os acontecimentos quando estou a conduzir o carro do que quando estou no avião. Acho que também tem a ver com isso. É basicamente eu não tenho muito mais para desenvolver do que isso. Eu só entrei nessa bola de neve de pensamentos acerca dos medos. Começou com a aranha, vocês não veem, acabei nos aviões e nos tubarões. Mas entrei um bocado nessa bola de neve e achei engraçado esse paradoxo no qual vivemos todos os dias e nunca pensamos nisso. Portanto, a próxima vez que estiverem na rua, que tiverem medo de alguma coisa, agir pensarem nisso. Pensarem realmente qual é a probabilidade real disto, desta coisa da qual eu tenho medo, qual é a probabilidade real de acontecer versus aquilo que acabei de fazer agora há 10 minutos e que não me preocupa. Mas pensem nisso, acerca dos vossos medos. E acho que agir porque mete tudo relativiza as coisas, não é? Olha, já me lembrei. Eu dei primeiro semana passada, a fazer festinhas num conto de fila. E eu estava a fazer festinhas no conto de fila, cara, com um bicho grande, porque eu tenho menos medo de cães do que tenho de aranhas, não é? Quando o cão veio ter comigo, fiquei meio desconfiado, comecei a rosnar. Mas é como não tenho medo de cães. O rosnar dele deixou-me apreensivo, mas eu baixei-me e fiz... E o cão percebeu que não era ameaça isso, e começou a mexer o rabém e a mexer nele e não sei o quê. E eu estava mexendo com ele e estava a pensar, bem, há mais probabilidades desse gajo me saltar e arrancar a cara à dentada do que ia ser picado por uma aranha que no máximo vai-me incomodar o dedo grande. Mas, entretanto, eu tenho mais medo da aranha do que tenho desse animal que está aqui à minha frente. É racional? Não é. Mas pronto, essa é que as coisas são. E achei isso interessante e vim partilhar aqui com vocês. Enfim, vamos à conclusão. Está feito para essa semana e muito bem feito. Como todos os meus podcasts ficam sempre muito bem feitos, as coisas ficam muito bem dizidas, eu falo com a minha pronúncia, que não quer saber que eu sou maluco e ninguém me aguenta. Pronto. Dito isto, até para a semana. Fiquem bem. Não se esqueçam de respirar fundo porque é preciso. E olha, tchau. Até para a semana. Tchau.